E eu entendo, meus irmãos, que o homem de Deus, quando o Espírito Santo fala, ele não precisa ser um pastor, ele precisa ser um servo. Ele precisa ser simplesmente um servo, aquele igual que Isaías nos mostrou: eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me a mim. O Senhor e o irmão Fernando está aqui, se colocou à disposição para ser bênção para mim e para você. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar pela vida dele, pedir a bênção do Senhor sobre a vida dele, que as palavras não sejam dele, mas que sejam diretamente do trono do nosso Deus, ao nosso coração. Oremos. Glorioso Deus, Pai bendito, é chegado o momento em que teu servo corajosamente vai tomar a tribuna para falar da tua palavra. Usa ele, ó Deus, com o poder do teu Santo Espírito, Pai, plenamente, Pai. E todas as palavras que ele venha falar daqui, ó Pai, não sejam deles, mas todas do Senhor. E que essas palavras, ó Pai, entrem em nosso coração como flechas e vá ao mais profundo da nossa alma e nos transforme e nos faça sair daqui diferentes, ó Pai, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. É com muita alegria, irmãos, que eu estou aqui hoje novamente. Espero que, como o pastor falou, peço que os irmãos estejam em espírito de oração, para que tudo ocorra bem, que o nome de Deus seja glorificado em tudo que aqui foi dito, foi falado, e que o Espírito Santo de Deus ilumine a mente e o coração de cada um dos irmãos, para que a palavra do Senhor então fale aos nossos corações, como o pastor disse. Que Deus tenha misericórdia de mim e abençoe todos os irmãos. Irmãos, eu peço para que os irmãos fiquem em pé, por favor, e abram suas Bíblias. Nós vamos ler a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do verso 26 ao 29. Romanos 8, nós vamos ler os versos 26 ao 29. Tenho certeza que é um dos textos que mais nos consolam, saber o amor de Deus por nós. É um dos textos que mais me consolam. Romanos 8, nós vamos ler do 26 ao 29. Amém, irmãos? Amém. A palavra de Deus diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão escolheu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Vamos orar novamente, irmãos. Grandioso Deus, eterno Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Ó grandioso Deus, pedimos, Pai, que o teu Espírito agora, Pai, fale conosco, Senhor. Ilumine a nossa mente, o nosso coração, Senhor, para entender aquilo que o Senhor quer nos dizer através da sua santa palavra, Senhor. Tenha misericórdia de mim, Senhor,
abençoe os meus irmãos, e que tudo aqui, Pai, que seja feito, seja para o louvor da Tua glória, Senhor. Esta é a minha oração, com o perdão dos meus pecados, em nome santo de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar, por favor. Irmãos, como eu falei, é um dos textos mais consoladores que, no meu entendimento, eu vejo na Bíblia. É muito consolador saber que Deus, Ele nos assiste em nossa fraqueza. Deus, Ele fortalece nos momentos que estamos fracos. Quando nós olhamos para esse texto que acabamos de ler, nós vemos que Deus, Ele intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. É interessante que o texto diz também que Deus sonda o coração. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe o que sentimos. E também é muito consolador saber que Deus faz tudo, absolutamente tudo, operar para o nosso bem. Deus, Ele faz com que todas as adversidades da nossa vida cooperar para o nosso bem. Todos nós que cremos no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e que recebemos, então, essa revelação do Espírito Santo de Deus, através da sua santa palavra, todos nós fomos predestinados, antes da fundação do mundo, a ser conforme a imagem do Senhor Jesus. Todos nós que confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. É interessante também, irmãos, alguns assuntos que vamos tratar nesse texto. Por exemplo, vamos meditar nos seguintes assuntos. Vamos ver aqui, irmãos, como a solidariedade de Deus age em nós. Nós vamos ver aqui, irmãos, como a compaixão de Deus age em nós. Nós vamos ver também a sabedoria de Deus. E nós vamos ver o propósito de Deus nas nossas vidas. Antes de nós começarmos, então, a tratar deste assunto, eu peço para que os irmãos façam uma reflexão agora para dentro de si, no espelho de sua alma. Olhe para dentro de você e se pergunte: como você se vê? Você se vê uma pessoa forte ou uma pessoa fraca? Quando nós falamos num aspecto de uma pessoa que tem, honestamente, irmãos, uma pessoa física, fisicamente falando, os irmãos se vê como? Fraco ou forte? Honestamente, olha para dentro de você, no espelho de sua alma. Como é que você se vê? Você se considera uma pessoa invulnerável ou frágil? O aspecto emocional, como é que você se vê? Isso é importante nós nos analisarmos nesse momento. No aspecto emocional, você se vê como um tronco de uma árvore que tem uma raiz sólida na terra? Ou você é como uma folha de uma árvore que é agitada pelo vento para lá e para cá? Como é que você se vê? Como é que você analisa isso dentro de você? Moralmente, você é uma pessoa frágil? E espiritualmente falando, você ainda é uma pessoa que está ali engatinhando, tomando leite? Ou você já é uma pessoa mais experiente, mais espiritual? Você já está comendo um alimento sólido? Quando você faz essa análise sincera de você, como é que você se vê? Bom, irmãos, acredito que todos nós que, se formos fazer essa análise, nós vamos dizer que somos fracos. E é bom pensarmos assim mesmo, porque nós somos fracos. Nós somos muito fracos. E é interessante, irmãos, que se nós acharmos que nós somos autoconfiantes, ou se nós pensarmos que nós somos autossuficientes, sem a dependência de Deus, nós estamos perdidos. Porque se não for Deus na nossa vida, irmãos, nós não somos
Nada. Absolutamente nada. É verdade também, irmãos, é conhecimento de nós que tem pessoas, ao verem outras pessoas fracas, frágeis, faz com que esmaga elas. Esmaga essas pessoas. Aproveitam da sua fraqueza, ali do seu estado emocional, e essa pessoa então se aproveita. Isso tem muito, isso acontece. Mas quando olhamos para o Espírito Santo de Deus, na sua revelação que vemos aqui, ele nos assiste em nossa fraqueza. Ele sabe quanto somos vulneráveis, sabe quanto precisamos dele, porque somos fracos. Também, irmãos, é bom saber que, ao conhecer a nossa estrutura, a gente sabe a nossa dependência de Deus. A palavra de Deus mesmo diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos bons. A palavra diz isso. E ai de nós, ai de algum de nós nos julgarmos invulneráveis, fortes, autossuficientes. Ai de nós. Paulo, quando ele escreve sua segunda carta aos Coríntios, Paulo diz assim, isso é muito interessante. Ele diz assim: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco, aí sou forte. Isso está em 2 Coríntios 12:10. Olha o que Paulo fala aqui, irmãos. Como podemos aprender, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que nas fraquezas dele, ele entende o quanto ele precisa de Deus. Isso serve também para nós. Quando reconhecemos que somos fracos, reconhecemos que somos totalmente dependentes de Deus. E isso é muito bom, irmãos. Esse ensinamento, ele é muito bom, porque nós sabemos que sem Deus não somos nada. E quando reconhecemos que somos totalmente dependentes de Deus, totalmente dependentes do Espírito Santo, ele ajuda a carregar o fardo que sozinho nós não conseguiríamos. Olha como isso é importante, irmãos. Nós não conseguimos fazer nada sozinhos. É importante nós entendermos que o Espírito Santo, ele nos ajuda a carregar os fardos. O interessante é que os irmãos também podem perguntar assim: em que sentido eu sou fraco? Em que sentido minha fraqueza me atinge? Qual é o diagnóstico que eu tenho que fazer para entender como que eu sou fraco? Paulo, como eu disse, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que nós somos tão fracos e nós não sabemos orar como convém. E é verdade isso, irmãos. É interessante que no maior exercício que nós fazemos de comunhão com Deus, que é a oração, o maior exercício de comunhão, aproximação, aquele momento onde a gente está ali com o Pai, esse exercício, nós também não sabemos fazer. Nós não sabemos orar. Mas então surge uma pergunta: então nós vamos deixar de orar? Será que, então, já que nós não sabemos orar como convém, então não há mais necessidade de orar? Será que Deus não ouve a nossa oração? Bom, a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, uma pergunta que nós fazemos: se nós não sabemos orar como convém, por que não sabemos orar como convém? Irmãos, porque nós não sabemos o que nós precisamos. Irmãos, nós não sabemos o que é melhor para nós. Nós não enxergamos na curva, se apagar a luz, nós não vemos no escuro. Nós não sabemos nem que daqui a alguns segundos o que vai acontecer na nossa vida. Então, irmãos, nós temos total dependência de Deus. Mas Deus, irmãos, Ele nos assiste em nossa fraqueza. Mesmo nós não sabemos orar, Deus, Ele tem misericórdia de nós. Porque muitas das vezes, irmãos, pedimos coisas
que seria a nossa destruição. Às vezes Deus diz não a uma oração, porque essa oração, esse pedido que a gente faz de oração, seria uma coisa ruim para nós. Muitas das vezes nós pedimos pão, nós pedimos pedra, achando que estávamos pedindo pão, porque nós não sabemos orar. Nós não sabemos o que é melhor para nós. Então o Espírito vem e nos assiste, porque nós não sabemos como orar. Deus, Ele nos assiste na nossa fraqueza. Então Deus, Ele não atende algumas das nossas orações, porque Ele quer alinhar a sua vontade, Ele quer alinhar a vontade dEle no nosso coração, não para atender os nossos desejos, mas para fazer a vontade de Deus. Por isso que Deus alinha as nossas orações, para seja conforme a vontade de Deus, e não conforme os nossos desejos. Deus é maravilhoso por isso, Deus. Então nós podemos entender, e diante disso, de não sabermos orar como convém, Deus, Ele é solidário conosco. Então Ele nos assiste em nossas fraquezas. A segunda verdade desse texto, irmãos, nós vamos ver o amor, a compaixão de Deus. É interessante se os irmãos olharem aí no verso 26, na parte B, diz assim: mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Agora nós começamos a entender um pouco melhor. Se eu não sei orar como convém, se eu não sei orar, então entra a compaixão de Deus. Porque aí Deus vem e intercede por mim e intercede por você. Aí entra a compaixão de Deus. Irmãos, é maravilhoso entender uma coisa para os irmãos aqui, eu acho fascinante, eu não sei se é essa palavra, lembrar que nós já temos um intercessor, um advogado, o justo juiz à destra de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, se nós não sabemos orar como convém, nós temos dois intercessores. Nós temos dois intercessores. Então não pare de orar. Ore pela sua família, ore pelo seu casamento, ore pelos seus parentes, ore pelos seus irmãos, ore pelos seus vizinhos. Não deixe de orar. Ore pelos seus filhos. Nós temos dois intercessores. Nós temos um intercessor, o juiz justo, o sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo. E temos também o Espírito Santo, que mora em nós, está dentro de nós e que também intercede por nós. E quando nós olhamos que nós temos o Senhor Jesus como intercessor, irmãos, nós sabemos que nós temos um acusador. Satanás, o diabo, o adversário, o acusador, ele está o tempo todo nos acusando. Só que a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Foi o Senhor Jesus que derramou o seu sangue na cruz e nos purificou de todo pecado e de toda injustiça. Então, irmãos, nós temos um intercessor junto ao Pai, a qual, quando Satanás vai lá, então, nos acusar, o Senhor Jesus fala: eu paguei o preço, nenhuma condenação há. Foi consumado na cruz a obra da salvação. O Senhor Jesus nos comprou com um alto preço, e agora não há mais condenação. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Quando os irmãos, aí em Romanos mesmo, desce um pouquinho ali no verso 33. Olha o que a palavra de Deus diz. Romanos 8, 33. Diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus?
É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, ao qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Os irmãos estão entendendo? Irmãos, não parem de orar. Nós temos 2 intercessores. Na Trindade nós temos 2 intercessores. O Senhor Jesus Cristo, à direita do Pai, e o Espírito Santo, aqui conosco. Não pare de orar. Agora nós vemos que o Espírito Santo, que habita em nós, intercede por nós, que é Deus para o Deus que está sobre nós. Olha que maravilha, irmãos. E temos o Senhor Jesus, o justo juiz, que também intercede por nós. É interessante que nós falamos como somos frágeis. O nosso corpo é frágil, mas ele é morada de Deus. Ele é morada do Espírito Santo, irmãos. Nós somos hoje o Santo do Santo, porque Deus habita em nós. Deus tem prazer em ficar onde o Espírito Santo habita. É morada de Deus, irmãos. E esse Deus que habita em nós, ele intercede por nós a todo momento. A todo momento. E os irmãos podem pensar assim: de que forma, de que maneira o Espírito Santo intercede por nós? Os irmãos acompanharam aqui, eu não sei se a Bíblia dos irmãos está assim, na minha Bíblia está assim. Mas o Espírito intercede por nós sobremaneira. Irmãos, eu fui pesquisar um pouco mais sobre o que quer dizer essa palavra sobremaneira. Então, irmãos, atente ao que eu vou dizer aqui. Sobremaneira. Diz assim: olha como o Espírito Santo intercede por nós. Além da justa conta ou medida, altamente, excessivamente, extraordinariamente, muito, sobremodo. Eu vou repetir para os irmãos. Além da justa conta ou medida, altamente, excessivamente, extraordinariamente, muito, sobremodo. É assim que o Espírito Santo de Deus intercede por nós, sobremaneira. Mas, irmãos, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, eu não sei quando os irmãos passaram por algum momento mais difícil de sua vida, aonde você não via como aquela situação se reverter. Talvez você não via mais jeito para aquela situação. E quando você se deu conta naquela angústia, naquele momento que você estava passando, a única coisa que você conseguia fazer era se colocar de joelho perante a Deus, sem dizer uma palavra. Você só sabia chorar. Eu não sei se de madrugada, no seu quarto, no banheiro, mas todos nós, irmãos, passamos por esses momentos de angústia, de aflição, nós não conseguimos dormir, que às vezes nós colocamos ao pé do Senhor e nós só choramos. Não sai uma palavra. Aquele nó na garganta, você não sabe o que dizer. Mas Deus sonda o coração, não é? Deus sabe o que você está pedindo ali, o que você está falando. Mas está passando por um momento tão difícil que você só chora. Eu não sei se isso pode se comparar ao que o Espírito Santo faz com esse gemido inexprimível. Mas, irmãos, o Espírito Santo, ele ora para a gente de uma forma tão forte, de sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, que nós não conseguimos comparar nem com esse momento que a gente se colocou aos pés de Deus. É desta forma que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nas noites mais escuras, na nossa alma, nos vales da vida,
O Espírito Santo está ali intercedendo por nós. Não pare de orar. Você tem 2 intercessores. Não pare de orar a Deus. E, irmãos, é gratificante saber que o Espírito Santo, ele intercede por nós, porque ele intercede de forma eficaz. Ele intercede por nós segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E o Espírito Santo intercede por nós, intercede pelos santos. Nós temos um intercessor no céu, nós temos um intercessor na terra. Nós temos um intercessor no tribunal de Deus e temos um intercessor no tribunal do nosso coração. Glória a Deus por tudo isso. Nós temos o sumo sacerdote, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lá no céu intercedendo por nós. O Espírito Santo que habita em nós intercedendo por nós. Não pare de orar. Nós não sabemos orar como convém. Mas Deus, irmãos, Ele está orando por nós. Ele nos assiste. Ele cuida de nós. A terceira verdade que esse texto nos revela, irmãos, é a sabedoria de Deus. Se os irmãos acompanharem comigo no verso 28, por favor. No verso 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse texto é muito consolador. Paulo, quando ele usa essa frase, sabemos, ele usa uma frase exata, uma frase que é precisa, uma frase que a gente tem certeza que é uma realidade total. Paulo, ele é muito enfático em falar isso. Sabemos. Então, irmãos, o que ele fala é uma verdade experimentada. Não é algo como nós imaginamos ou nós sentimos. Ele fala, nós sabemos. Porque sentimento, irmãos, sentimento, ele varia muito o que sentimos, as nossas emoções. Tem dias que estamos bem, tem dias que estamos mal. Temos esse alto e baixo. Tem vezes que chegamos a cogitar, será que Deus ouve a minha oração? Será que Deus, ele olha para mim? Será que Deus está vendo as minhas necessidades, a minha angústia? A gente chega a cogitar isso, irmãos. Será mesmo que eu sou filho de Deus? A gente passa por tantas situações, tantas circunstâncias difíceis, que esse sentimento, essas emoções, ela nos pega. Mas quando Paulo fala aqui, que essas emoções que nós temos, nessa emoção que faz um zigue-zague, Paulo vem falar, não, que aquilo que Deus tem para nós não muda com as nossas emoções. Aquilo que Deus tem preparado para nós não muda com as circunstâncias da vida. Paulo, ele é muito enfático que nós sabemos, e não importa a adversidade que passamos, nós sabemos que Deus está no controle de tudo. Então, irmãos, é interessante que nós não sentimos, nós não cogitamos. Aquele que tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele pode falar, sabemos. Sabemos porque Deus está no controle de tudo. E aquilo que nós sabemos, como disse o verso, não muda por nenhuma circunstância, adversidade que nós temos na nossa vida. Porque temos, irmãos, nós temos muitos problemas, mas tem um Deus que está no controle de tudo. Tem um Deus que está no controle de tudo. E sabemos o que, irmãos? Sabemos de muitas coisas, sabemos de poucas coisas, sabemos de algumas coisas? Não. Sabemos de que todas as coisas.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos disso. É a palavra de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso ensina muito mais, irmãos. Esse texto nos ensina muito mais. Que nós não estamos jogados ao vento. Que nós não estamos aí ao sabor da circunstância, ao léu. Nós sabemos que nós não estamos jogados à sorte. O Deus Todo-Poderoso, esse Deus está no controle de nossa vida. Então nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Você ama a Deus? Todas as coisas cooperam para o seu bem. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor, que a providência vem de Deus. Sabe, irmãos, a fé é descansar no Senhor. Porque você sabe que nada que acontecer aí fora vai mudar o propósito de Deus na sua vida. Então você descansa, você faz a sua parte e Deus ele faz a dele. Deus quer que você faça o seu melhor, que você obedeça a palavra dele, os estatutos, os mandamentos. Quando você faz a sua parte, descansa no Senhor e o Senhor vai completar. Porque o Deus que nós cremos, Ele está no controle de nossa história. Então descanse em Deus. Deus vai trabalhar na sua vida. E esse fato, irmão, de vivermos num mundo caído, que o mundo já é do maligno, nós não estamos aqui então protegidos de qualquer situação adversa aí fora. Nós podemos bater o carro, nós podemos ser assaltados, como a irmã Elza estava falando que 1h30 da tarde estavam sendo pessoas assaltadas em frente ao portão dela. Então essas circunstâncias acontecem na nossa vida. Mas nós sabemos que nós temos um Deus que está no controle de tudo. De tudo, exatamente de tudo. Deus faz com que as dificuldades, as adversidades da nossa vida cooperem para o nosso bem. É interessante, irmãos, que todas essas adversidades, essas circunstâncias, algo que a gente vê acontecer na nossa família, que a gente vê que não tem mais jeito. Para nós, no nosso olhar humano, não tem mais jeito. Mas Deus faz como um quebra-cabeça. Ele vai juntando as pecinhas aqui, ali, Ele vai montando aquilo que a gente acha impossível, e Ele faz tudo aquilo cooperar para o nosso bem. Olha como Deus é maravilhoso na nossa vida. Os irmãos querem um exemplo? Irmãos, por favor, marquem sua Bíblia em Romanos 8. Vamos lá em Gênesis 42. Gênesis 42. Nós vamos ler o verso 36. Irmãos, aqui está acontecendo o quê? Há uma grande fome no mundo, e só no Egito tem alimento. Só no Egito tem alimento. Jacó, ele já tinha pedido para os seus filhos ir até o Egito comprar alimento. E agora eles estão indo lá segunda vez. Só que o governador do Egito falou então que eles só poderiam levar os alimentos se eles trouxessem o irmão mais novo, Benjamim. E Simeão ficou preso lá com o governador do Egito. E nós sabemos a história de José. Então atente para o texto, o que Jacó fala, quando vem sobre ele essa adversidade. Diz assim, Gênesis 42, verso 36. Então lhe disse Jacó, seu pai, tendes-me privado de filhos, José já não existe, Simeão não está aqui, e ides levar também Benjamim? Todas essas coisas me sobrevêm. Jacó começa aqui a murmurar, ele começa a ver aquelas circunstâncias adversas, difíceis na vida dele, e ele fica aflito. Só que por trás de tudo isso, irmãos, havia um momento que havia de grande alegria na vida de Jacó.
essa circunstância toda adversa, que ele não via ali uma solução, teria um momento de maior alegria na sua vida. Ele ia ver então os seus filhos todos vivos e ele ia ver novamente seu filho amado José. Olha só o que Deus fez aqui. Uma circunstância tão adversa na vida, Deus juntou tudo ali, né, como um quebra-cabeça e fez cooperar para o bem daquele que o ama. Jacó, então, irmãos, ele pôde ver seu filho amado José vivo, ele pôde sentar à mesa com seus filhos e ver até os seus netos. Olha o que Deus faz. Para a gente, irmãos, a gente não consegue enxergar naquilo, mas Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Trabalhou na vida de Jacó e vai trabalhar na vida de todos nós. Deus é maravilhoso. Então, todas as circunstâncias da vida, todas as diversidades, ela pode vir para te transformar, virar sua vida do avesso. Aquilo que você achava que era a coisa mais ruim na sua vida, pode se tornar uma maior bênção na sua vida. Quantos relatos, quantos testemunhos nós ouvimos falar de pessoas, de irmãos, que não via jeito para aquela situação e de repente tudo mudou e esta pessoa vem dar testemunho. Quantos relatos nós não vimos como a mão poderosa, a providência de Deus agindo sobre nossos irmãos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, então nós podemos olhar para um cenário adverso, situações difíceis, mas o que eu falo para os irmãos é: não deixe de orar. Ore continuamente, ore excessivamente, ore sempre. Nós temos 2 intercessores. E se nós não sabemos orar como convém, Deus ora por nós. E a vontade de Deus que é feita na nossa vida. Nós não sabemos orar como convém, mas Deus ele intercede por nós. Então, nós vimos aqui a solidariedade de Deus. Nós vimos aqui a compaixão de Deus. Nós vimos aqui a sabedoria de Deus. Agora, irmãos, vamos ver também o propósito de Deus na nossa vida. Eu peço para os irmãos olharem ao verso 29, mas antes diz assim, né? Todas as coisas cooperam para o bem. Que bem é esse? Qual será o grande projeto de Deus na sua vida? Qual é o grande projeto de Deus na sua vida? Será que é fazer você uma pessoa de sucesso? Uma pessoa famosa? Tem algum erro nisso? Você ser famoso, ter sucesso? Tem algum mal nisso? Não. Se você for famoso, você ter sucesso, e se você honrar a Deus com isso, glória a Deus por isso. Se você achar que o grande projeto de Deus na sua vida é ter dinheiro, também não é. Mas se você tiver, nenhum mal tem nisso. Não há pecado em ser rico, ter dinheiro, porque quando você tem esses recursos, você pode abençoar outras pessoas. As pessoas podem glorificar a Deus através, então, de pessoas que abençoam. Então não há problema nenhum ter sucesso, ter dinheiro, não há problema nenhum você ser famoso, desde que você honre a Deus com todas essas coisas. Mas então qual é o propósito de Deus? Olhem aí, irmãos, o verso 29, na parte A. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Interessante, irmãos. O propósito de Deus para a nossa vida é nós sermos conforme à imagem do Senhor Jesus Cristo. Este é o grande propósito de Deus na nossa vida. Ser a imagem do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ter sonhos, nós podemos ter metas de vida, nós devemos sonhar, nós devemos ter metas, nós devemos garimpar
né? Riquezas, que eu falo assim, do trabalho, dinheiro, para abençoar, dar uma segurança para a nossa vida. Mas o propósito de Deus na nossa vida é sermos conforme a imagem do Senhor Jesus Cristo. Esse é o grande propósito de Deus. E os irmãos, os irmãos lembram que eu fiz uma pergunta no começo, né? Como os irmãos se veem. E eu faço uma pergunta agora da mesma importância. Porque o propósito de Deus, antes da fundação do mundo, o propósito de Deus antes da fundação do mundo foi o quê? Nos predestinar a ser conforme a imagem de seu Filho. O texto diz. Só que eu pergunto para os irmãos, o propósito de Deus, que é nos fazer conforme a imagem de seu Filho, como nós olhamos para nós, como eu sou, como eu penso, como eu falo, como eu tenho agido, isso reflete o caráter do Senhor Jesus na minha vida? Nós vimos que Deus nos predestinou, antes da fundação do mundo, a ser conforme a imagem do seu Filho. Mas a imagem do Senhor Jesus Cristo tem sido refletida na nossa vida, no nosso caráter, no nosso jeito de ser? Nós temos que perguntar se nós vamos refletir na imagem do Senhor Jesus. Os irmãos, nós estamos estudando sobre o Espírito Santo, e os irmãos sabem o que é ser cheio do Espírito Santo? É ser cheio de Jesus Cristo. Ser cheio do Espírito Santo é estar cheio do caráter da pessoa do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. É quando as pessoas olham para nós e através de nós reflete a imagem de Jesus. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso sim, irmãos, é as pessoas que amam a Deus. A pessoa que ama a Deus, ela se parece com o Senhor Jesus. E aí fora, as pessoas veem isso em nós estamos refletindo a imagem do Senhor Jesus. É algo para que a gente pense, reflita e medite muito nisso. Porque foi para isso que Deus nos escolheu. Foi para isso que Deus nos predestinou. Então, irmãos, nós somos fracos, não sabemos orar, mas o Espírito nos assiste. Ele ora por nós. E nós não sabemos fazer escolhas, mas todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nós também temos projetos de vidas, temos sonhos, mas o projeto de Deus na nossa vida é nos fazer